E você está pensando em se mudar para Portugal e não sabe por onde começar? É muito comum, né? Nesse vídeo aqui para falar sobre exatamente esse tema. Vou me mudar para Portugal e eu não sei por onde começar. Por onde começar, Júlio? Por onde começar? Olha, e se você ainda não nos conhece, tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, eu me chamo Júlio. Eu sou Isabela. E nós falamos aqui, contamos um pouco dessa experiência que nós tivemos de mudar para Portugal e hoje também de uma forma mais profissional, falando também sobre todo esse processo. Temos um escritório no Brasil, um escritório em Portugal, onde nós falamos de como que é esse processo da mudança, a burocracia que a gente precisa para vencer esse obstáculo. Informação prática e também burocrática. Vamos juntar aí as duas coisas, tanto a teoria com a prática. É importante também falar que o Júlio é professor, teve essa experiência de trabalhar na área dele em Portugal, que eu sou advogada, trabalho com imigração, então nós falamos aliando a teoria e a prática. Exatamente. Então, fique com a gente aqui até o final do vídeo. Se você gosta desse assunto, nós vamos falar bastante coisa interessante aqui para vocês, beleza? Bom, a primeira coisa, o primeiro obstáculo aí de quem tá pensando em mudar, principalmente aqui nós estamos falando de Portugal, né, Isa? Isso. Primeira coisa que você tem que pensar é o seu passaporte. Por que o passaporte? Porque tem gente que não entende, não sabe que precisa do passaporte para viajar. Para a gente poder entrar num outro país, a gente precisa de ter um documento ali, um documento que seria um documento universal. Então tudo que a gente vai fazer nesse outro país, esse documento, por hora, ali então até enquanto a gente não tiver um título de residência, a gente vai usar. Então o passaporte é fundamental. E como que a gente faz o passaporte? Primeira coisa é ir no site da Receita Federal, ver quais documentos precisa, fazer o agendamento, tem que pagar uma taxa, não é tão barato, deve estar aí em torno de uns 400 reais. Eu lembro que quando a gente fez, já era uns 300, deve ter subido aí, não sei. Então, assim, primeira coisa, esse passaporte que é o que vai te dar ali a possibilidade de sair do país e entrar em outro país. Sem o passaporte não dá. Então já é a primeira coisa. E é interessante a gente também falar isso, né, Isa? Porque quando a gente começou a pensar lá em Portugal, há 3 anos atrás, eu lembro que a gente até fez a gente fez o painel dos desejos, que é uma coisa que a gente tem muito hábito, Tudo que a gente quer fazer a gente coloca no painel. E aí a gente colocou lá, eu lembro que eu coloquei a primeira coisa os passaportes. Aí a gente conseguiu lá, depois a gente foi avançando. Sim, mas eu acho bem importante, Júlio, a gente destacar que não é assim fazer o passaporte quando já está com a data de viagem prevista e aí começar a fazer os documentos naquela correria. Eu acho que até antes de fazer o passaporte você tem que parar para dar uma estudada em toda a teoria de como que é Portugal, como que é para um estrangeiro viver lá, ou se você tem aí uma cidadania europeia, como faz para viver lá. Colocar os prós e os contras para não ir tão perdido, porque tem muitas pessoas que vêm falar comigo e querem saber sobre um documento e falam, já tô indo pegar meu passaporte, tô partindo para Portugal, mas não entende de nada ainda. E eu acho que esse conhecimento é muito importante para te guiar para o caminho certo, para você não cair em nenhum tipo de golpe. Então, assim, o passaporte sim, ele é o primeiro passo, mas junto com um estudo para começar o seu planejamento e não fazer o passaporte no momento que você já tá aí, vou viajar daqui 2 meses, estou indo fazer meu passaporte. Porque na verdade, assim, o passaporte eu falo que é o primeiro passo ali de documentos, eu acho. E aí eu acho que tudo vai caminhando um pouco junto ali, tanto os documentos que você precisa, as informações que você precisa adquirir, então é muito importante. Por isso também a gente sempre recebe aqui, acho que quase que diariamente, pessoas que têm dúvidas, que às vezes ficam vendo os vídeos, e são muitos vídeos na internet, e realmente a gente vê muitas pessoas falando muitas coisas, até a gente às vezes fala algumas coisas que as pessoas falam, não é assim, porque Portugal tem várias questões ali, várias mudanças dependendo de um lugar para o outro. Nós brincamos que tem a lei e tem a lei do atendente, porque daí nós temos a lei geral e cada órgão ali ele aplica de uma certa forma. Não dá para você falar é assim, vai ser assim em todos os lugares. Mas você tendo uma base do conhecimento, com certeza vai facilitar aí para o dia a dia. Muito bem, então esse o primeiro passo para você que está pensando aí
em se mudar agora em 2023, tá? Muita gente está querendo ir para fora do Brasil. E é uma realidade, né, Isa? Porque a gente está numa situação muito difícil no Brasil, essa questão econômica, essa questão política. Mas também tem muita gente saindo de Portugal, indo para outros países, né? Tem muitos colegas que a gente conhece que tá voltando para o Brasil. Tem muita gente que está indo para né, tá em Portugal e está indo para um outro país. É o viver a experiência, né, Júlio? Acho que é sobre isso, sobre viver a experiência. Quem tá aqui tá lá, quem tá lá quer estar em outro lugar e por aí vai, né? Não ficar estático. E o que a gente tenta mostrar sempre aqui nos nossos vídeos, para você que já nos acompanha, é falar um pouco dessa teoria e também da nossa experiência prática. Então, a gente teve muitas histórias. Eu acho que a gente não contou nem metade de todas as histórias aqui ainda que a gente já viveu em relação a Portugal. E a gente, né, gostaria de contar, de ampliar isso, mas infelizmente a gente está aí tentando aí com 2 filhos, né, Isa, com trabalho, tá bem com corrido. Reforma da casa. Tá não bem tá corrido, fácil. gente, não tá fácil. Mas assim, ó, vamos voltar lá ao tema do vídeo. Então, eu vou até colocar como uma base, não como primeiro, porque isso vai te nortear durante todo o processo, o estudo sobre Portugal e sobre passo a passo que você vai precisar fazer para viver em Portugal. Esse estudo do início ao fim nunca vai terminar, sempre vai ter uma coisa ou outra que a gente precisa aprender. O primeiro passo aí, o passaporte, né? Fazer o seu passaporte. Segundo passo, eu colocaria fazer o NIF. O NIF, que é o CPF em Portugal, o CPF do Brasil, desculpe, em Portugal. E é o primeiro documento lá de Portugal no sentido que você vai precisar dele para fazer as outras coisas. Não é que ele te garante. Muitas pessoas vêm falar comigo entendendo que o NIF é a autorização de residência, que tendo um NIF pode viver em Portugal. Não, gente, ele é só um documento para começar. A partir dele, você vai aí abrir sua conta bancária. Se você for trabalhar autônomo, você vai abrir sua atividade. Se você for ser contratado, vai ser extremamente importante. Se você for alugar uma casa. Então, eu começaria pelo NIF, após o passaporte. Ainda dá para fazer ele estando no Brasil. Dá para se adiantar nesse sentido, mas ele é apenas um documento, tá? Não te garante a vida em Portugal. O que muitas pessoas às vezes confundem, assim, o NIF me dá a garantia de estar legal em Portugal? Não. O NIF não dá a garantia de estar legal em Portugal. Qualquer um pode fazer o NIF. Tem muitas pessoas que até têm medo, né? Eu faço o NIF antes, depois eu entro em Portugal, vai ter problema. É uma coisa que a gente sempre responde. Olha, a gente não conhece alguém que teve problema, que tinha NIF quando entrou em Portugal, foi barrado porque tinha o NIF. Porque o NIF é o documento que você precisa primeiro para quem a gente orienta, para você abrir uma conta. Por quê? É muito mais fácil você abrir uma conta bancária e já ir transferindo euros, guardando dinheiro, né? Quando o euro dá uma baixada, já vai guardando, do que ir lá em espécie, né? Fazer a transferência e levar tudo em mãos. Além do ter perigo de perder, né? O valor ficar um pouco maior, com a conta bancária vai ser muito mais barato. A gente faz a transferência ali pelo Wise ou pelo remessa online. Então, assim, o NIF é para tudo isso, né? Para quem está pensando também em procurar trabalho, né, daqui do Brasil e está em Portugal e querendo fazer já um contato de trabalho, dificilmente você vai conseguir se não tiver o NIF. Não dá, né? As pessoas já primeiramente perguntam sobre o NIF. Então, o NIF é um documento assim essencial. Isso. Né? Já entrando aí também na conta bancária, que seria o terceiro passo, ela é essencial para vários tipos de visto. Então, eu não sei se você já tem aí uma cidadania europeia ou se você vai solicitar um visto de residência. O visto nós solicitamos ainda estando no país de origem. Nesse caso, estou falando com brasileiros, a maioria, então estando no Brasil. Não é depois que você está em Portugal como turista, você vai tentar um visto. Não, o visto é estando no Brasil. Então, eu não sei com qual tipo de visto você vai, mas muitos deles exigem ter um dinheiro lá na conta bancária. Então, ela é essencial também para pedir alguns vistos. E tem muitas pessoas que confundem, né? O NIF é provisório, ele muda. O que acontece? O banco, quando você vai abrir uma conta direto no banco, você não tem o NIF, o banco cria um NIF provisório. Alguns bancos. Alguns, né? Normalmente a gente indica o Milênio. Ele abre um NIF com um NIF provisório. Qual que é o problema disso, né? Que esse NIF serve só para você utilizar a conta ali. Não dá para fazer outras coisas. Quando você faz um pedido do NIF definitivo, que é o que na verdade a gente faz aqui no escritório, você daí tem que cancelar esse NIF, né? As finanças têm que cancelar esse NIF e refazer o NIF novamente. Isso. Então, assim, dá um pouco mais de trabalho.
Então é muito importante, né? Se você não tem essa informação, tomar cuidado aí, porque às vezes o banco faz o NIF lá com o banco e aí fica tranquilo, mas depois se você precisar para qualquer outra coisa não vai servir. É isso mesmo, isso mesmo. Às vezes depois vai alugar uma casa com aquele NIF. Não vai alugar. Não vai alugar. Não vai, mas também se você já tem esse NIF provisório, não se preocupe que dá para cancelar quando vai fazer o definitivo. Então, partimos aí da conta bancária, vamos continuar pela conta bancária. Existem formas de abrir através de procuração, então, para algum advogado te representar em Portugal e abrir sua conta bancária. Aqui no Brasil tem o Banco Millennium, que tem agência em São Paulo e agência no Rio de Janeiro. Você tem que se deslocar aí presencialmente no Millennium para fazer essa entrevista de abertura de conta bancária, mas é super possível você fazer daí sozinho, sem precisar de uma pessoa. Sendo intermediário, e tem opções de bancos online que o benefício do banco online é você não ter que pagar a taxa de mensalidade aí. Só que, atenção, se você vai solicitar um visto, para visto, esses bancos online eles não valem. Tem que ser banco que tem agência física em Portugal. E também os bancos online eles têm cada vez mais dificultado. Alguns pedem um endereço na Europa, outros pedem que você já tenha cartão de cidadão. Eu não trabalho muito com banco online justamente por essas dificuldades criadas. E também porque como eu trabalho com o pessoal que vai pedir visto, os bancos online não servem. Mas analisa se é o seu caso, de repente, um banco online. Exatamente. Na verdade, o banco online, ele tem algumas facilidades, mas na prática, às vezes, te barra, né? Então tá, então esse seria aí, né, o quarto passo. E falando até, lembrando aqui, né, nós vamos deixar aqui na descrição aqui do vídeo um checklist de todos os documentos que são importantes, né, são necessários ali para você viver em Portugal. É basicamente isso que a gente está comentando aqui. Isso. Mas está tudo aqui certinho, um checklist aqui na descrição do vídeo. Se você quer saber, né, e deixar aí já pendurado na parede aí para você ir ticando, baixa lá, tá aqui no vídeo. E também já pedi para você, se você, né, tá gostando desse vídeo, já se inscreva aqui, dá um like no vídeo pra gente, para nos ajudar a chegar a mais pessoas, né? Se você quiser também nos acompanhar através lá do Instagram, vou deixar aqui para você o @ para você nos acompanhar lá. E o próximo seria aí o visto, né, gente? Se você já tem uma cidadania europeia, maravilha, não precisa pensar em visto. Se você não tem, então um visto de residência. Ainda estando no Brasil, com tempo, para não ter estresse, solicite seu visto de residência. E qual tipo, Isabela, de visto de residência? Portugal tem alguns tipos de visto de residência e agora tem o novo visto que ainda não estamos aplicando, mas daqui a alguns dias vai começar a ser aplicado, já está valendo, só tem aquele prazo ali dos 30 dias, que é justamente para as pessoas que querem procurar emprego em Portugal, que até então... O que acontecia? Muitas pessoas não se enquadravam em nenhum tipo de visto e acabavam indo como turista, depois apresentando manifestação de interesse em Portugal já, demorando aí cerca de 2 anos e meio para chegar a ter sua autorização de residência. Agora, existe a possibilidade de você pedir um visto, ainda estando no país de origem, para justamente procurar emprego em Portugal. Então, acho que agora não tem mais desculpa para não solicitar visto, gente, de residência. Isso é uma novidade muito boa para quem está aí nessa questão de mudança. Agora, você também pode se enquadrar num dos outros casos, que é quem já é aposentado ou vive de algum rendimento, quem vai empreender, né, vai abrir aí algo em Portugal, quem já tem um contrato de prestação de serviço, seja como trabalhador autônomo ou como contratado, entre outros. Tem vários, tem até visto para religioso, visto de estudante. Então, sem dúvida alguma, investir em um visto de residência. As pessoas, às vezes, muitas pessoas até nos procuram e falam assim, mas, poxa, não dá para ir como turista e depois eu me legalizar? Olha, gente, vou ser sincero, dá, mas o risco é grande, é muito difícil, é trabalhoso, é incerto, é inseguro. Olha, eu vou com a minha família, né? Imagina, você vai com seus filhos, que é o nosso caso, né? A gente foi com filhos, né? Poxa, você vai com toda essa incerteza, essa dúvida. Não, mas não é nosso caso que a gente não foi como turista. Da forma que você falou, ficou parecendo que a gente foi como turista, não, Júlio. A gente foi no nosso caso que a gente foi em família. Mas nós somos com visto de residência. Então, né, e aí você fala, poxa, mas será que não dá?
Olha, gente, é muito difícil, é muito demorado, é muito complicado, né? Você fica dependendo da boa vontade de um órgão que é demorado, tem muita gente, que é o CEF, então eu acho que não vale a pena. O caminho vai acabar tendo muito mais pedras do que precisaria ter. Tudo é lento e burocrático. Indo com visto, sem visto, coloque isso na sua cabeça. Tenha paciência para imigrar. Você está chegando em um país que está superlotado. Então, assim, de toda forma as coisas são lentas. Nada é rápido e fácil. Porém, se você vai por essa via da manifestação de interesse, pode ter certeza que as pedras no caminho vão ser muito maiores. E fique claro que ninguém está desanimando, né? Você fala, mas está me desanimando. Não, estamos sendo sinceros aqui. Porque, na verdade, tem muita gente por aí que fala, não, né? Eu já vi gente falando em vídeos aqui no YouTube, não, só faz o seu passaporte e vem, né? Compra passagem e vem. Não é bem assim, gente. Olha, cuidado, né? Não caia nessas histórias aí que tudo é fácil. É claro, né? Olha, Portugal é maravilhoso, é ótimo, é muito bom, né? Hoje, confesso assim que eu fico diariamente pensando e pesquisando e tentando né, voltar aí para minhas ideias para Portugal, porque realmente tá dentro de mim. Mas tome cuidado, né? Não caia nesses contos aí. Júlio, mas eu também acho que agora esse novo visto, ele acaba sendo um divisor de águas. Você não concorda comigo? É verdade. Porque abre muito as portas para essas pessoas que caem na questão da manifestação de interesse. Eu não estou justificando, mas eu sei que às vezes por falta de possibilidade de se enquadrar em um outro visto. E aí, às vezes até acaba caindo na conversa desses youtubers que querem dizer que é tudo muito fácil e tudo mais. Agora, com esse visto para procurar trabalho, uma pessoa ela não tem mais um porquê não sair do Brasil com visto de residência. Eu também acho. Na verdade, sim, é um investimento, né? Acaba sendo um investimento. Você tem que despender ali de um dinheiro, mas eu acho que é mais investimento de tempo e planejamento do que dinheiro, porque o que você gasta pedindo um visto de residência não é nada se você está pensando em migrar, porque se você está pensando em migrar e não tem dinheiro, nem pensa. Aliás, pensa, mas para juntar o dinheiro primeiro, gente. Então, acho que o investimento financeiro no visto não é muito. A questão é tempo e planejamento. Porque as pessoas compram a passagem para depois, quando falta um mês, querer pedir visto. Eu vejo isso diariamente no meu WhatsApp, as pessoas vêm falar comigo. E eu ia falar já justamente disso, né? O outro ponto aqui também, que é uma coisa importante, que é essa questão das passagens, né? As passagens estão muito caras. As passagens ultimamente estão ficando, né, absurdas. Então, assim, por isso esse planejamento. Então, se preparando com a documentação, deixa a passagem quase que por último. Por quê? Porque é ali que você vai realmente falar, olha, tá tudo certo, então agora eu vou comprar ali a passagem, vou ver. Se bem que, claro, se você vai ter um visto, você tem que mais ou menos ter uma previsão ali, né, para poder colocar no visto lá o período que você vai viajar. Mas interessante isso, falar também que as passagens estão caras, então é preciso pensar bem aí, planejar bem, às vezes ver com antecedência. Eu sempre pesquiso muito pela internet, mas acabo sempre fechando numa agência, porque eu acho que eu sinto mais confiança, tanto para remarcar nessas épocas de cancelamento. Eu acho que vale mais a pena às vezes gastar um pouco mais, até porque a agência que eu ultimamente compro, ela faz quase o preço da internet. Acaba ficando um pouquinho mais caro, mas vale a pena. Até eu vou fazer um outro vídeo aqui falar um pouco dessa agência que tem nos ajudado. E importante também a questão dessa agência, você verificar a confiabilidade dessa agência. Porque também tem muitas pessoas se passando por agências de viagem que na verdade fazem imigração ilegal, auxílio à imigração ilegal em Portugal. Então se certifique bem onde você está comprando suas passagens. Mas aí vamos lá, continuando nosso checklist. Já estou estudando, tenho o meu passaporte, ou o meu cartão cidadão, ou o meu visto de residência, tenho NIF, tenho conta bancária, já mandei alguns eurinhos para lá. O que a gente faz depois disso, Júlio? Quê? O que a gente faz depois? A gente começa a pensar onde vai morar, né, em Portugal. Onde vai morar em Portugal? Isso é uma questão essencial. E, novamente, não alugue à distância pagando um valor absurdo para fazer um contrato enorme. Por quê? Depois que você tiver toda a documentação e tudo, em Portugal, no dia a dia, eu acho a maior dificuldade é a questão do arrendamento. É o que mais pesa no financeiro de uma família mensalmente é o valor do aluguel. É muito difícil alugar em Portugal. Os valores são altos, tem muito mais procura do que casas para
para alugar. Então isso dificulta. Porém, se você está à distância, você não tem uma pessoa de confiança intermediando, é muito fácil você cair num golpe. Ou até tem uma pessoa que às vezes te dá o golpe. É triste, mas é verdade. Então, cuidar muito com essa questão de arrendamento. Eu acho que às vezes mais vale você ficar um tempo no Airbnb e chegar lá e ver o que é o que, do que a distância, às vezes acabar assinando um contrato para pagar o dobro por 5 anos. Tem pessoas que fazem esse trabalho de relocation, né? É um trabalho que vale muito a pena, claro. Exato, se você tiver condições. Né? Você vai ter que gastar ali um valor para fazer a contratação. Mas assim, vale a pena, eu acho, porque você chega lá e tem muito mais tranquilidade, tem muito mais, né? Você já chega direto para sua casa. Eu acho que vale a pena, mas também tem uma questão do investimento. Veja, no fundo, né, tudo vai girar em torno dessa questão do planejamento e investimento. Né? Mais uma vez eu falo, poxa, mas tá desanimando, né? Não. Eu achei que era simples. Não é difícil, não é impossível, mas eu acho que a gente tem que ser bem sincero. Às vezes tem gente aí que conta histórias que não é verdade. Então essa questão do arrendamento é muito importante. Eu já contei até aqui como foi, né? Pra gente encontrar a nossa primeira casa, foi uma aventura. Mas então, para clarear a ideia, se você tiver condições de pagar um relocation, é a melhor coisa. Se você não tiver condições, de repente você consegue direto falar com o agente imobiliário, com uma pessoa que trabalha em uma imobiliária. Então você vai pesquisar a confiabilidade daquela imobiliária. Inclusive a Remax aí eu acho que é uma das maiores, se não a maior de Portugal. Uma propaganda já, né, Isabela? Propaganda sem ganhar nada na escola. Mas olha... Não, mas calma lá. Agora, se você tá indo no escuro e também não tem certeza da região de Portugal que você quer ficar, porque às vezes você vai morar em Portugal, mas você nunca passeou em Portugal, você não conhece Portugal. Então, aluga um lugar temporário para você poder explanar quando você chegar lá. Até porque um dos requisitos para quem vai pedir visto também é comprovar alojamento em Portugal. Eu queria dar uma dica sobre isso. O que é o certo de comprovar alojamento? Pense o seu visto como uma guerra, uma batalha que você tem que vencer. Então você quer ir com o máximo de armaduras possíveis. Sempre converso isso com os meus clientes. Você não quer ir desprotegido. O mais frágil seria você enviar um comprovante de Airbnb. É o mais frágil, não é impossível. Para o estudante é até comum. Agora para os outros vistos, não. O que seria o melhor? Comprar ou alugar o seu imóvel, ter algo no seu nome para enviar. Se isso não é possível, parta para a questão da carta convite. Veja se você conhece alguém que mora em Portugal, que está legalmente. Não precisa ser só o português, pode ser um brasileiro que tem autorização de residência e pode te enviar essa carta convite para você comprovar alojamento no seu visto. Se não tiver nenhuma dessas opções, aí você vê a questão do Airbnb, mas lembrando que quem estiver analisando o seu visto, ele é um ser subjetivo e ele sabe que você pode simplesmente cancelar aquele aluguel ali do Airbnb. Muito bem, então já falamos sobre isso. Então, aí para outras coisas mais básicas, né? Muitas pessoas perguntam, olha, mas e aí, que documento que eu levo? Quais eu tenho que levar apostilado? O que eu preciso fazer? Olha, o que a gente sempre fala é o seguinte, né? O máximo de documento que você levar com apostila é melhor. Né? Eu preciso levar, por exemplo, quero fazer o reconhecimento do meu curso no Brasil, lá em Portugal. Preciso levar apostilado? Claro, né? Leve os seus diplomas apostilados, históricos, né, apostilado, certidões, né? Por exemplo, quando a gente foi, eu estava com visto de residência, o que a gente fez? Levou todos os documentos da Isa, da Rafinha apostilado, uma certidão de casamento apostilada, uma certidão de nascimento apostilada, né? E assim foi muito prático, a gente chegava nos lugares, tava com a apostila resolvido, não tinha nem que questionar. A gente levou, acho que até demais, a gente levou carteira de vacinação apostilada. Isso acho que eu não levaria de novo, eu levei mais por precaução, mas é pra escola, né, a carteira de vacinação, e eu percebi que a original bastaria, que eles faziam a cópia ali na escola na hora, mas eu quis ser mais precavida e levar tudo apostilado. Inclusive, a questão do seguro-saúde, gente, ou o PB4, se você vai usar o PB4 CADAM, PTBR, sei lá que número agora que se usa, esse documento, em teoria, ele não tem que ser apostilado, porque ele se trata de um acordo bilateral, então ele já tem validade em Portugal, você faz a verificação dele ali na internet mesmo. Mas você pode passar por algum funcionário sem conhecimento lá na saúde. Então, se você não quer ter estresse, apostile. Teoricamente, não precisa.
Mas, se você não quiser ter estresse, apostile o PB4. Na verdade, o sentido que a gente fala é assim, se protege de todos os, né, os talvez, talvez, não consigo, com todas essas garantias de documento, que talvez vai ser muito mais tranquilo, você vai ter muito menos problemas ali, se tiver que resolver uma questão. Antecedentes criminais também, vamos falar aqui rapidinho dos antecedentes. Antecedentes criminais, esse emitido aí pela internet com validade de 90 dias, você emite e faz a validação dele na internet para fins de visto. Se você está aplicando um visto, ele precisa, ter apostila de AIA. Agora, se você já aplicou o seu visto ou se você vai fazer o reagrupamento familiar direto em Portugal e você vai levar lá no CEF, lá não precisa ser apostilado, tá bom? Não precisa se preocupar com isso. Pode emitir lá, chegando o dia da sua entrevista, até melhor, o mais recente possível. Só para o visto que apostila. Muito bem, olha, então assim, o nosso vídeo hoje era muito mais instrutivo, né? Um vídeo que tem aqui algumas informações talvez rápida para você que está aí planejando, pensando em mudar para Portugal nesse ano de 2023, né? Já estamos aí quase chegando aí o ano de 2023. Então, se você tiver alguma dúvida em relação a algum desses temas que a gente falou, pode deixar um comentário aqui no vídeo, né, que a gente vai tentar responder para você. Também, se você tiver alguma questão que você quiser fazer lá no Instagram, talvez demore um pouco mais, porque lá é a Isa que responde. Se você conseguir chamar pelo WhatsApp, eu confesso que é bem mais fácil, gente. O Instagram é difícil de eu estar movimentando. O WhatsApp eu tô sempre ali. Vamos só falar um pouquinho mais do NIS. Eu queria falar do NIS rapidinho, Júlio. É que deve ficar muito longo o vídeo. Vamos deixar para um próximo. Mas gente, ainda tem NIS e atividade. E NIS agora é possível fazer estando no Brasil ainda. São duas coisas importantes também para Portugal. Então a gente deixa pro próximo vídeo. Vocês veem que é ele que não quer que eu falo, né? A gente deixa pro próximo vídeo esse, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. E pedir para você mais uma vez, se você, né, se interessa, se gostou do vídeo, deixa um like aqui no vídeo para nos ajudar. Se inscreva no canal e eu aguardo vocês até o próximo vídeo, beleza, Isa? Beleza. Tchau, tchau, gente. Tchau.